A ciência é mais mutável do que a teologia. Com efeito, a teologia tem grande estabilidade porque se baseia no mundo sobrenatural, inverificável, enquanto o que se baseia no mundo natural é sempre refutável. A evolução do conhecimento científico não é unicamente de crescimento e de extensão do saber, mas também de transformações, rupturas, passagem de uma teoria para outra. As teorias científicas são mortais, e são mortais por serem científicas. A visão da evolução da ciência tem a ver como de uma seleção natural em que as teorias resistem durante algum tempo, não por serem verdadeiras, mas por serem as mais bem adaptadas ao estado contemporâneo dos conhecimentos. A objetividade parece ser uma condição sine qua non, evidente e absoluta de todo o conhecimento científico. Os dados nos quais se baseiam as teorias científicas são objetivos. Objetivos pelas verificações, pelas falsificações, e isso absolutamente inquestionável. O que se pode contestar, com razão, é que uma teoria seja objetiva. Não. Uma teoria não é objetiva. Uma teoria não é o reflexo da realidade. Uma teoria é uma construção da mente, uma construção lógico-matemática que permite responder a certas perguntas que fazemos ao mundo, à realidade. Uma teoria se fundamenta em dados objetivos, mas uma teoria não é objetiva em si mesma. A objetividade é uma coisa absolutamente certa. Ela é determinada por observações e verificações concordantes. Para serem estabelecidas, essas observações e essas verificações precisam de comunicações intersubjetivas. Mas é evidente que essas comunicações são feitas no meio, no centro do que se pode chamar de comunidade científica. A ciência não é um privilégio de uma teoria ou de uma mente. A ciência é a aceitação pelos cientistas de uma regra do jogo absolutamente imperativa. No entanto, para obedecer à regra do jogo, da verificação e da experimentação, é preciso que haja uma grande atividade crítica mútua. Para que haja uma grande atividade crítica mútua, é preciso que as teorias se confrontem, que existam pontos de vista diferentes, até mesmo ideias bizarras, ideias metafísicas. A objetividade é o resultado de um processo crítico desenvolvido por uma comunidade sociedade científica num jogo em que ela assume plenamente as regras. Ela é produzida por um consenso, porque qualquer um que reflita sobre a objetividade pode dizer: o que nos faz ver que alguma coisa é objetiva? Bom, na verdade, é um consenso de pesquisadores. Temos confiança nesse consenso de pesquisadores e a objetividade dos enunciados científicos reside no fato de que eles podem ser intersubjetivos, submetidos a testes. Só que aí também vocês percebem que isso constitui um círculo, porque uma vez que esses testes começam a ser feitos,
eles fundamentam novamente a objetividade real do fenômeno estudado. Chamo a atenção para um problema muito interessante. É que, assim, descobrimos que existe uma ligação inaudita entre a intersubjetividade e a objetividade. Acreditamos poder eliminar o problema dos assuntos humanos, mas na realidade isso não é possível. Se a objetividade se baseia numa dinâmica complexa, então, efetivamente, vocês podem compreender uma coisa muito importante. A objetividade científica fosse fundamentada na imparcialidade ou na objetividade do sábio individualmente, então deveríamos desistir dela. A objetividade não é uma qualidade própria das mentes científicas superiores. Além disso, vocês sabem muito bem que fora dos seus laboratórios, as grandes cabeças, os prêmios Nobel, os sábios eminentes, se comportam como seres passionais, pulsionais, ao emitir suas opiniões sobre a sociedade, sobre a política. Opiniões tão lastimáveis quanto as de qualquer outro cidadão, e mais deploráveis ainda por causa do prestígio de que gozam e dos erros que propagam. Logo, vocês compreendem que a objetividade não é uma qualidade própria do espírito do sábio. No laboratório, o cientista, submetido à regra do jogo, sofre uma coação que o empurra para o rigor e para a objetividade. E às vezes, mesmo no laboratório, vocês sabem que existem estranhas exceções. O que diferencia uma doutrina de uma teoria científica é que a teoria é biodegradável. Ela aceita a regra do jogo e sua morte eventual, enquanto uma doutrina se fecha, é autossuficiente e recusa de alguma forma os veredictos que a contradizem e que emanam do mundo real ou de seu adversário. Eu diria que uma teoria e uma doutrina podem ter os mesmos constituintes, formar o mesmo sistema de ideias, e a única diferença é que a doutrina é uma ideia artificial que não reage ao mundo, ao meio e ao progresso. Se auto-justifica e se refere às citações dos fundadores sempre pomposamente. A ciência acompanha a vida, as mudanças e por isso, de tempos em tempos, é preciso criar uma teoria baseada no novo paradigma, porque a anterior está sepultada no cemitério acadêmico.